Olá, tudo bem? Direto dos estúdios da B3, eu sou Carlos Sambrana e converso com Marcos Vinícius Gonçalves, CEO da Franklin Templeton no Brasil, sobre política e economia. Marcos, a gente falou no último bloco, você falou no finalzinho do último bloco sobre o Banco Central. Te deixa muito tranquilo a atuação do Banco Central brasileiro hoje. Pegando agora esses últimos anos e olhando agora a atuação do Banco Central, qual a análise que você faz dessa crise econômica pela qual o Brasil passou? Eu acho que teve uma reconquista da confiança. Eu acho que esse Banco Central, com o Ilan especificamente, fez um trabalho bárbaro de reconstruir a confiança no mercado. Então, quando a gente olha as expectativas de inflação, sobretudo, foi um golaço, como a gente brinca, né? Porque mesmo quando você olha os números, eu estava comparando um ano e meio atrás, não precisa ir muito longe, mas um ano e meio atrás, as expectativas eram totalmente diferentes. Teve também a vantagem de a gente ter um ciclo positivo de commodities, eu acho que isso ajudou bastante, mas eles fizeram um trabalho brutal. Então, eles reconquistaram a confiança do mercado de uma maneira muito interessante do ponto de vista de inflação. E com a inflação mais baixa, com a inflação ancorada, a gente conseguiu reduzir o juro para aquele patamar mágico de um dígito, né? A gente conversou há pouco que tem muito estrangeiro que vem para cá. E quando a gente faz as reuniões com investidores, com clientes, com todos os agentes do mercado aqui, o primeiro ou segundo tópico de conversa é geralmente a taxa de juros. Eu acho que a taxa de juros, a gente brinca, é um muro, né, que ele impede que você veja o que tem além. E no Brasil esse muro sempre foi muito alto. Então, o 10, né, o 2 dígitos, acho que é uma altura limite. Quando ele começou a cair abaixo disso, e hoje as expectativas elas estão solidamente abaixo de 2 dígitos, isso vai permitir com que a gente comece a olhar para além do muro. E além do muro investimentos em ações, investimentos internacionais, investimentos em ativos com características de risco diferentes. Então, eu acho que o trabalho do Banco Central foi um trabalho, quer dizer, não dá para economizar elogios. Foi um trabalho muito bom, muito bem feito, e eu acho que o mercado tem ficado muito satisfeito com isso. Você acha que o Banco Central deveria ter autonomia, independência, por lei? Ele já tem autonomia, mas eu digo por lei ter aquela famosa independência do Banco Central, de cargo eletivo. Isso. Nós achamos que sim. Quer dizer, a nossa posição como gestores, quando a gente olha os projetos mais bem-sucedidos, a gente acha que sim. A gente acha que seria um projeto interessante e seria muito bem visto por nós como investidores, que o Banco Central ficasse mais imune às influências. Muito embora a gente também reconheça que mesmo nos países onde tem uma independência do Banco Central, existe algum tipo de influência, né? Quando a gente discutiu um pouco o que aconteceu com o Fed, eu acho que nos anos mais recentes, quando o Fed ficou behind the curve, e não é só influência política, mas eu acho que é também uma pressão até social. É normal, né? Quando você tem, nos Estados Unidos, por exemplo, uma economia com uma estrutura tão forte de crédito, né? Toda a questão de alavancagem, teve agora a tal da desalavancagem, o pessoal reduziu dívida, mas existe um clamor muito grande quando você não tem uma pressão óbvia inflacionária de você não mexer. A grande dificuldade aí, sem entrar muito na economia, mas é a defasagem de tempo. É o fato de que o Banco Central age hoje, mas o efeito ele não é imediato. E essa defasagem, ela tem um prazo e um preço, né? E muitas vezes o político não quer pagar. E o próprio gestor do Banco Central, se ele tiver que renovar mandato ou não, ele faz um julgamento que não é um julgamento só puramente econômico. Mas respondendo a tua pergunta de uma maneira mais direta, a gente acha que seria uma sinalização positiva para o mercado caso você tivesse uma autonomia do Banco Central no Brasil, sim. Agora, e o cenário de crise que a gente passou antes dessa atuação do Banco Central, quando a taxa de juros estava alta, a inflação alta, a gente não via muita saída para a economia brasileira. Como é que vocês administraram isso? Como é que seus clientes lá de fora estavam olhando, mandando tirar o dinheiro do Brasil? Como é que foi isso? Eu vou te dizer que foi difícil. Eu não vou negar que... Eu até também te contar uma história pessoal. Eu estou na Franklin Templeton há 18 anos. Eu entrei em 2000 aqui no Brasil. Em 2004 eu fui morar fora, voltei em 2013. Então eu voltei praticamente no olho do furacão. Quando eu voltei foi quando a gente começou a ter as manifestações. Então eu não peguei, eu brinco com o pessoal e falo assim, a próxima vez que eu me mudar eu aviso todo mundo para você ficar short, para você ficar vendido, porque, né, eu peguei o período mais complicado. Não foi fácil, porque, primeiro por causa dos juros, acho que aí a coisa mais óbvia é o seguinte, quando você olhava
papéis aqui pagando inflação mais 7,5%, inflação mais 8%, era muito bom para ser verdade. E muitos investidores nossos fizeram essa aposta e ganharam muito dinheiro e fizeram o certo, fizeram o correto. Olhando para o investidor lá de fora, quando ele olhava para aquilo, ele não tinha uma percepção clara de regra do jogo, né? Então, essa incerteza, e aí em paralelo, a gente não pode esquecer que naquela época falavam muito de Venezuela, mais até do que se fala hoje, mas todo o paralelo que se fazia entre Brasil, Venezuela e Argentina também, né? Porque era o pré-Macri. Então, isso tudo causava muita dificuldade. A gente recebe muito investidor estrangeiro, mas nessa época foi uma época difícil, foi uma época bem difícil. A gente superou, porque a gente tem um comprometimento grande com o Brasil, isso eu te digo. Eu já vi outros bancos e outras empresas lá de fora entrarem, saírem. A Franklin, como eu falei lá atrás, a gente não sai, a gente entra para ficar. Mas reduz. Mas você racionaliza. Você reduz. Aí você tira daqui, bota, aloca em outro país. Não, você tem que racionalizar. Você olha o teu produto e fala, olha, isso aqui está com uma dificuldade, a gente vai ter que entender um pouco melhor. Então a gente racionaliza, mas você não perde o teu cerne. E aí, como eu te falei, o nosso cerne sempre foi a parte de internacional, a parte de bolsa, né? E a gente aí olha gradativamente outras áreas. E aí uma outra coisa, que aí é mais do nosso negócio específico, o lado micro, que nessa época coincidiu também a discussão dos papéis incentivados, né? Os papéis, as LCAs, LCIs, que eram produtos isentos, e aí não dava para competir. Então você imagina que no nosso mercado, além de toda a incerteza política, além dos papéis das NTNBs pagando 7,5%, 8%, você tinha todo mundo das LCAs, LCIs e o dinheiro todo migrando para lá. Então você teve uma tempestade perfeita, como a gente fala, e a gente teve que administrar. O lado bom é que a gente sobreviveu, né? Agora, muito se fala, e aí sempre que sai notícia, se a reforma da Previdência não sair, o Brasil vai sofrer. Obviamente o país como um todo tem que pagar conta, é que nem a nossa casa, se a gente não paga a conta, vai estourar, a dívida é alta. Mas muito se fala também que o mercado está de olho nisso e isso pode afugentar recursos de investidores internacionais. Você é um executivo que atua nisso, enfim, você tem investidores internacionais que botam dinheiro no Brasil e saem quando as coisas não estão bem. Como é que você olha a reforma da Previdência? Isso é um fator crucial para o investimento no país? Sim, é um fator crucial para o investimento no país e tem que ser atacado já em 2019. Então, a gente tem uma visão inequívoca com relação a esse tópico. Eu acho que é um tópico que, do ponto de vista relativo, quando você compara a posição do Brasil com vários outros países que também têm problemas demográficos e discussões com relação à Previdência, o Brasil está numa situação bem mais sensível, bem mais instável. Então, precisa ser feito alguma coisa. Os candidatos vão colocar suas plataformas, aí você tem todo tipo de análise que pode ser feita com relação à expectativa e realidade. Então, por exemplo, você pode ter um candidato que fale que vai fazer e venha a tentar fazer. Você pode ter um candidato que não fale que vai fazer e vai fazer, que é a surpresa, né, do positivo, que é mais ou menos o Lula carta aos brasileiros, né? E você tem o oposto, né? Alguém que fale que não vai fazer e não faça, né? E alguém que fale que vai fazer e não consiga por questões de Congresso. Mas antes de falar isso, e essa questão de política vai ser a nossa vida daqui até outubro com o interregno da Copa, né? Mas eu acho que a discussão grande aqui é que o governo atual, ele plantou uma semente importante. Eu acho que ainda que ele não tenha conseguido aprovar, mas a discussão já está nos grupos de WhatsApp das nossas respectivas famílias. E cada um de nós tem lá os grupos, e aí você tem a pessoa que defende, a pessoa que ataca, você tem o interesse, né, o vested interest que a gente fala lá fora, então a pessoa que você sabe que ele tem né, um cachorro na luta, aí, né, ele está defendendo o dele mais do que o geral. Mas eu vou fazer um paralelo um pouco, se eu puder, com a eleição do Sarkozy na França, que eu não sei se você lembra, mas o Sarkozy, ele era de direita, a França é um país tipicamente de esquerda, né? Historicamente socialistas sempre ganharam, e o Sarkozy foi eleito por uma minoria silenciosa que não aguentava mais e que falava, olha, algo precisa ser feito porque os nossos filhos, os nossos netos saem da faculdade e não conseguem emprego, porque para você demitir alguém na França é impossível, é pior do que no Brasil antes da reforma trabalhista.
Então, alguma coisa precisa ser feita. O Sarkozy se elegeu com aquela plataforma. Ele, infelizmente, não conseguiu por outros motivos e tal, mas agora o Macron voltou com a mesma plataforma. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, às vezes as pessoas tomam como dado que nenhum candidato em sã consciência pode vir com uma plataforma de privatização ou de reforma da Previdência, e eu acho que já não é mais assim, porque a informação flui de uma maneira diferente e as pessoas hoje meio que... mais racional, menos passional. Exato, ela faz a conta e ela fala, olha, alguma coisa precisa mudar e a mudança talvez seja por aí. Então eu, do meu egoísta ponto de vista, eu gostaria de ver algum candidato que defendesse alguma plataforma que seria, entre aspas, menos populista e falasse, por exemplo, a gente quer privatizar algumas das joias da coroa, ou a gente quer fazer uma reforma da Previdência que toque alguns benefícios. Eu gostaria de ver isso, eu gostaria de ver esse candidato eleito com um Congresso que tivesse a mesma plataforma. A questão-chave também é o Congresso, né? Não é só o presidente. Você consegue ver hoje alguém com esse perfil? Eu acho que... Ainda é muito incerto. É muito incerto, porque as alianças não estão claras. Eu acho que mais do que o nome, você tem que ver como que esses candidatos vão se cercar. Então você tem que ver como é que eles vão eleger, porque como eu falei, o Congresso é parte integrante. Não adianta só você eleger um presidente, se você elege um presidente que não tem uma força de Congresso, ele pode até fazer o que o Collor fez quando começou, entendeu? Vem com um pacote agressivíssimo, mas aí não resiste 6 meses. A lua de mel é muito curta. Então eu acho que importante também é ver, e as pessoas prestam menos atenção a isso, é curioso, mas o Congresso vai ser uma parte importante. Agora, do ponto de vista da gestão de recursos, diante desse cenário de incerteza que a gente não sabe nem ainda quais são de fato os candidatos à presidência. A gente tem alguns nomes, mas ainda tem muitas incertezas. Como é que a empresa faz? Tira o pé, tira o dinheiro do Brasil, espera, depois volta? Como é que vocês estão analisando isso? Os investidores internacionais, como é que eles estão olhando esse cenário? Eu acho que eles estão entrando. Eu acho que a percepção, o cenário base do investidor internacional é um cenário positivo. Então, o que a gente vê das posições dos nossos investidores lá fora ainda é uma posição que acredita que você vai ter uma evolução, que a gente está numa tendência positiva, que o populismo ficou para trás. A gente já escreveu, inclusive, relatórios a respeito disso, que Brasil e Argentina deixaram essa tempestade para trás. Então, eu acho que eles estão apostando e a gente tem visto os fluxos. Então, eu acho que a prova do pudim é o pudim e os fluxos têm sido fluxos positivos. Então, eles estão entrando, mas também porque o retorno é interessante. Aí a gente tem que colocar em perspectiva. Ele olha risco-retorno. Então, ele está fazendo uma calibragem e falando, eu estou entrando num risco, eu estou calculando esse risco e eu acho que o retorno compensa. Se em algum momento ele mudar essa percepção ou do retorno ou do risco, aí ele vai reavaliar como ele reavalia continuamente, como a gente reavalia continuamente. Mas eu acho que o cenário base é positivo. Aí eu faria uma bifurcação. Eu acho que você tem que olhar primeiro o cenário de bolsa. E aí o cenário de bolsa, intempéries políticas afetam, mas se você entra numa empresa que tem um balanço interessante, sólido, barreiras à entrada de competidores, a economia se recuperando, como parece que está se recuperando, o negócio em si vai ser olhado, talvez não imune, mas menos exposto. Renda fixa é mais complicado, porque a renda fixa tem uma reação um pouco mais forte a duas variáveis, que eu acho que são variáveis. A gente falou muito de taxa de juros, a gente falou pouco de taxa de câmbio. E é curioso que a gente tenha falado pouco de taxa de câmbio, porque a taxa de câmbio no Brasil... Está controlada praticamente mas é o que quebra a gente. É a variável discreta, aquela coisa que dá aquele salto. Uma coisa muito interessante quando a gente faz o paralelo eleitoral, 2002 e 2014 foram anos em que você teve um represamento de taxa de câmbio. E depois que o presidente e a presidente foram eleitos, você teve um movimento. Mas a situação de reservas era muito diferente, a situação internacional é muito diferente. Hoje o Brasil entra no ciclo eleitoral com um volume de reservas muito alto, com uma situação de balanço de pagamentos relativamente equilibrado, bem equilibrado, um crescimento. Então a gente não está falando de um câmbio injusto, O valor do câmbio parece ser justo. Algumas pessoas acham que está um pouco sobrevalorizado, outras um pouco sobrevalorizado, mas não é nada dramático. Vai ser nada muito distante do que tá aí. Então você não espera uma... Nem para cima, nem para baixo. Isso para investidor estrangeiro é muito importante. Isso eu te digo, e eu te digo de cadeira, porque quando a gente entrou aqui, um dos investimentos que a gente fez, como eu falei, foi a parceria com o Bradesco, a Joint Venture, que foi em 98. E a gente fez o aporte em 98. Você vai lembrar que em 99 teve a Maxi, O Fernando Henrique foi reeleito em 98, e em 99 o câmbio foi para, sei lá, de eu não lembro os números, mas era 1,30 para 2,20. De saída você já tem um problema, Porque a gente consolida o nosso resultado em dólar. Então acho que a situação diferente hoje, e o lado positivo é um pouco esse. A gente está falando pouco de câmbio, e o fato de estar falando pouco de câmbio
é uma vantagem, é uma coisa positiva. Essa bolsa com mais de 80 mil pontos e muita gente dizendo que ela vai atingir 100 mil pontos, é um sinal de que descolou da política? Acho que é um sinal que reflete o crescimento da economia, que é positivo. Eu acho que não descolou da política, infelizmente, porque o Brasil tem uma influência muito grande de algumas empresas que têm não tem como não ter, é inescapável, né? Tanto estatais quanto empresas muito reguladas, né? Não tem como você não ter algum tipo de influência política em empresas que são reguladas pelo governo fortemente. Mas eu acho que mostra, e aí a gente tem de olhar também, aí é um outro ponto interessante, você tem que se diferenciar como gestor. E para você se diferenciar como gestor, você não adianta ficar comprando só as blue chips, né? Você não vai ficar só fazendo o teu nome com Petro, Vale, Bradesco e tal. A gente tem também, mas a gente está olhando muito o que a gente chamava lá até segunda linha nobre. Então a gente olha empresas mid-cap, empresas small cap, ou seja, empresas de capitalização média, capitalização menor, e aí você vê muita coisa interessante. Você tem negócios, aqui a gente não costuma comentar muito nomes de empresas, mas a gente ganhou muito dinheiro ao longo dos anos, por exemplo, com laboratórios, né, com coisas ligadas a healthcare, né, a ciências de saúde. Então, de alguma forma, você tem negócios muito bons no Brasil que tem um potencial interessante, e na medida que você tem o fluxo, eu acho que aí o fluxo ele ajuda a materializar uma tendência que estava dormente. Ela estava, ela é um negócio que tem um potencial, mas que não se realizou. Eu acho que o fluxo realiza isso. Mas se você se posiciona nessas empresas, você tem o luxo do prazo, como eu falei lá atrás, o dinheiro o fluxo vai te trazer esse resultado. Então você tem muitos negócios bem geridos, com bom posicionamento competitivo, e que eu acho que ainda vão dar muito resultado. Então não é que descolou da política, porque no Brasil, né, o Estado é muito grande, mas de alguma forma você consegue defender um pouco mais o teu investimento. Tá joia. Marcos, caminhamos para o final do programa e eu deixo espaço para que você fale com quem está nos assistindo. Por favor, o espaço é teu. Não, eu queria agradecer a todos pelo prestígio, né, por assistirem. A única mensagem que eu queria dizer de uma empresa global é que a gente precisa fortalecer a inserção brasileira no mercado. Então, o Brasil ainda representa um percentual muito pequeno dos investimentos globais e os brasileiros também investem pouco fora. E eu acho que é uma via de duas mãos. Eu acho que o Brasil tem hoje uma regulação muito forte e o que eu quero recomendar a quem estiver assistindo esse programa é que tente entender um pouco dos investimentos globais, entender um pouco mais quais são as ofertas que tem nos bancos, nas corretoras, a respeito de investimentos não fora do Brasil, mas que tenham Brasil e outros ativos. Eu acho que olhar só o Brasil é você se isolar do mundo. E o desafio nosso hoje como país é uma inserção maior. A gente precisa falar mais para o mundo e não se fechar. Eu acho que essa é a mensagem que eu queria passar. Muito obrigado, Marcos. Obrigado pela presença. Eu que agradeço. Agradeço novamente a presença do Marcos Vinícius Gonçalves e a você que nos acompanha na TV Dinheiro. Muito obrigado e até o próximo Moeda Forte.